Cumprimenta a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, que quem está falando é o teu irmão em Cristo, Mateus Henrique. Seja bem-vindo ao canal O Evangelho é o Poder de Deus. Inscreva-se, deixa o teu like e também compartilha com toda a tua querida família. Aqui nós transmitimos louvores, pregação, oração que vão impactar a tua vida e te ajudar a vencer as lutas, provações. Hoje eu quero falar sobre o jejum. Muitos não sabem jejuar, né, meus irmãos? Muitos até mesmo nunca jejuou ou nem sabe para que serve o jejum. Hoje vamos falar sobre o jejum, meus irmãos, mas primeiramente vamos ler, né, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Peço desculpa para os irmãos do barulho aí, da qualidade do som. Louvado seja Deus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus, sem mais delongas. Está lá no livro de Mateus 6,16. Livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 16. Esse é o versículo, esse é o livro que vamos meditar hoje. Então vamos ler a palavra de Deus. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em oculto, teu Pai que te vê oculto te recompensarás. Meus irmãos, o que eu quero dizer? Que o jejum, para que serve o jejum para mim e para você? O jejum, meus irmãos, serve para o fortalecimento da minha vida espiritual e da tua vida também espiritual para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O jejum é o fortalecimento da tua vida na presença de Deus. Quando você jejua, a tua carne fica fraca, mas o teu espírito fica forte. Louvado seja Deus. Quando você está jejuando, meus irmãos, ou seja, quando você, louvado seja Deus pelo exemplo, quando você tem um problema na tua casa, na tua família, e você entra em jejum, louvado seja Deus para Deus resolver o problema, Deus vai resolver. O jejum, meus irmãos, serve para muitas coisas na minha vida e na tua vida. Serve para nós, né, se aproximar mais de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu também quero falar agora. Erro que muitos cometem ao jejuar. Tem muitos, meus irmãos, que vai jejuar, ele acorda cedo, ele apresenta o jejum, certo? E depois ele corre para o celular. Ele corre para o Facebook, para a internet. Você está cometendo um erro, meus irmãos, por quê? Porque na internet, quando você está jejuando, eu digo para os irmãos não entrar no Facebook, nem na internet. Sim, pode entrar ali e ver o que tem para você ver e pronto. Mas não ficar o dia inteiro, porque no Facebook, na internet, meus irmãos, tem só coisa errada. Se você entrar no Facebook e ver uma mulher nua e ver um homem nu, você já quebra o jejum. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você falar uma palavra para o seu irmão, se você brigar com o seu irmão, você quebra o jejum. Então temos que vigiar muito ao jejuar, porque Deus, Ele não recebe jejum
pelas metades. Deus não recebe jejum. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não recebe jejum de qualquer jeito. Então temos que fazer uma coisa certa, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, e agradável aos olhos de Deus. E também, meus irmãos, quando muitos vão jejuar, eu digo para os irmãos ficar longe, né, da comida e da água. Tem muitas igrejas, não estou falando mal, estou falando que tem muitas que, louvado seja Deus, que permite, né, o jejum. A pessoa pode beber água, pode comer. Isso não é jejum não, meus irmãos. O verdadeiro jejum para Deus, o verdadeiro jejum é sem água e sem comida, né? Glória a Deus. Na Bíblia diz, Jesus disse lá no deserto para Satanás, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 dias, né? Tem muitos que não conseguem jejuar nem uma horinha. Acorda meio-dia, né, meus irmãos? Ele acorda meio-dia e jejua só até meio-dia e meio, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, Jesus disse lá para Satanás, lá no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo espírito maligno lá no deserto, ele disse para Satanás, ou melhor, dizendo, Satanás disse para Jesus, por que não transforma essas pedras em pães? Porque ele estava vendo que Jesus estava com fome, né? Porque igual eu disse para os irmãos, quando jejuamos, nossa carne fica fraca e nosso espírito fica forte. E Jesus disse para Satanás, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Viu aí, meus irmãos? Nem só de pão viverá um homem. Quando, louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus, muitos vão jejuar. Ele fica falando, eu já vi gente, meus irmãos, eu já vi pessoas falar isso. Quando vai jejuar, ele fica clamando para aquelas pessoas, para o teu irmão, para a tua irmã. Ah, meu irmão, tanto que eu queria comer aquela rosquinha, aquele pão. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus também não recebe jejuns, jejum, glória a Deus, jejum empurrado. Entende, meus irmãos? Jejum que você não quer jejuar e você está jejuando. Quando você for jejuar, você tem que fazer por conta própria. Por conta própria, que Deus vai receber o teu jejum. Quando muitos vão jejuar também, meus irmãos, você tem que, como diz na palavra de Deus, né, lavar o teu rosto, ungir a tua cabeça e ficar em secreto. Em secreto o teu pai te vê, em secreto o teu pai vai te recompensar. Porque Jesus deu exemplo, né, dos hipócritas. Os hipócritas, quando vai jejuar, eles modificam o teu rosto, eles mudam o teu rosto para que as pessoas vejam que ele está jejuando. Você não deve fazer isso, meus irmãos. Você não deve, quando você for jejuar, mostrar que você está jejuando. Você deve ficar em secreto. Quando você for jejuar, você não deve falar para as pessoas que você está jejuando. Porque Jesus deu exemplo dos hipócritas também. Eles já receberam o galadão, né? Porque eles mudaram o rosto para que as pessoas, né? Para que as pessoas exaltassem ele. Então ele já recebeu o galadão aqui na terra, das pessoas exaltando ele, falando, nossa, ele está jejuando mesmo, hein? Ele está lá no jejum, ó. Ele está lá no jejum.
Então, meus irmãos, o único que deve ver o teu jejum é Deus. O único que vai receber o teu jejum é Deus. Então, quando os irmãos for jejuar, não mostre o teu rosto como os hipócritas faz. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça, penteia o teu cabelo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. E também eu quero falar sobre a oração, meus irmãos. O que a oração serve para mim e para você, hein, meus irmãos? O que a oração serve para mim, para você? A oração também é para o fortalecimento. A oração, sem a oração, louvado seja Deus. A oração, meus irmãos, eu digo para os irmãos, é o único jeito de se aproximar de Deus. A oração é o único jeito de se aproximar de Deus, né? De ter aquele particular com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando os irmãos for orar, não faça como os hipócritas. Os hipócritas ficam nas esquinas falando em voz altas para que as pessoas vejam que ele está orando. E também, meus irmãos, quando você for jejuar, não repete palavras vãs. Como muitos, quando vai orar, pensa que muitos, o que ele vai falar, ele vai ser ouvido. Ele pensa que repetindo as palavras, ele vai orar muito, vai falar muitos, vai orar bastante, repetindo as palavras, e pensa que Deus, por muito dele falar, ele vai ser ouvido. Não, meus irmãos. Deus sabe o que vós necessita. Não precisa você orar repetindo as palavras para Deus te ouvir. Você precisa orar com sinceridade, para que Deus possa ouvir a tua oração, para que Deus possa receber o teu louvor, o teu jejum, o teu esforço. Você precisa orar, cantar, jejuar com sinceridade, para que Deus possa receber a tua oração, o teu louvor, o teu jejum. Porque muitos, ao jejuar, ao orar, ao cantar, ao ler a Bíblia, eles não esforçam com sinceridade. Ele apenas ora ele pede com sua boca. Apenas ele pede com sua boca. E na Bíblia diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos, quando você for jejuar, orar, clama com sinceridade, meus irmãos. Ora com sinceridade no teu coração, para que Deus possa te usar, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar no louvor, na palavra. Louvado seja Deus. Deus quer te usar para despertar muitas e muitas pessoas. Mas você tem que orar com sinceridade. Você tem que orar com propósito. Não fala: Deus, eu vou orar aqui, eu vou jejuar para você resolver aquele meu problema. Deus, você fala, né? Deus, eu vou orar, eu tô buscando, eu tô fazendo essa campanha, eu tô nesse propósito de 3 dias, de 4 dias, de 1 mês, de 1 dia, de 1 hora, para, louvado seja Deus, para o Senhor receber, para o Senhor resolver o meu problema. Então, meus irmãos, quando os irmãos for jejuar, orar, ora com propósito, meus irmãos. Não importa o propósito, não importa quantas horas você vai jejuar. Um erro também que muitos cometem, muitos que estão doentes, meus irmãos, e jejua, precisa beber remédio, essas coisas, e jejua, louvado seja Deus, colocando vinagre na boca, está jejuando lá, está doente e está jejuando,
E Deus não recebe isso, jejum de